Boa noite, meus caros amigos nacionalistas, patriotas. Nesse final de semana eu estive participando de um evento, muito importante, e desde a sexta-feira eu não tive acesso, às redes sociais, não tive acesso à TV, não tive acesso à rádio, não tive acesso a notícias que viessem do mundo exterior, aonde eu estava participando desse evento. Portanto, eu acabei não emitindo, nenhum comentário, não fiz também nenhum vídeo a respeito do lamentável acontecimento da última sexta-feira lá na França. Eu fiquei sabendo na sexta-feira à noite, através de um amigo, e realmente, mesmo naquele momento, as informações ainda chegavam muito desencontradas e seria muito complicado se fazer qualquer tipo de comentário, Aí passei os 2 últimos dias nesse evento, não tive praticamente aí nenhuma ou muito pouca informação do mundo exterior, e hoje é que eu comecei a tomar um pouco de pé da situação e acompanhando aí alguns comentários, algumas coisas que estão sendo veiculadas aí nas mídias sociais, aí na imprensa e tudo mais. Bom, é lamentável o que aconteceu na França? Sim, muito lamentável, porque aconteceu contra civis, aconteceu contra o povo civil que não tinha exatamente nada a ver com o que está realmente acontecendo. Nesse sentido, extremamente lamentável o que aconteceu. Agora, muito mais lamentável do que isso, é a manipulação que a mídia e que a grande mídia acaba fazendo sobre esse fato, e acaba induzindo muitos aí, inclusive gostaria que você que está me assistindo agora, esse meu vídeo vai ser um pouquinho mais longo talvez do que os outros, porque eu quero deixar aqui alguns pontos importantes para que você pense, para que você reflita e para que você julgue ao final de tudo aquilo que eu estou dizendo. Antes de começar a colocar aqui o meu ponto de vista, eu digo a vocês o seguinte: eu sou absolutamente contrário, sou contra a entrada de imigrantes do mundo árabe no Brasil. Eu vou repetir, eu sou contrário à entrada de imigrantes árabes no Brasil. Da mesma maneira que eu sou contrário a ações terroristas como essas que aconteceram. E eu vou justificar a vocês agora por que eu sou contrário a isso. Primeiramente, é porque nós não devemos assumir a culpa, não devemos nos meter em assunto que não é nosso. Vou repetir mais uma vez. Eu acredito que o meu país não deva se meter em assunto que não é dele, porque isso é uma grande cilada. Isso é atrair amiguinhos para uma briga que não foi provocada pelo Brasil. Perfeito? Posto isso, eu agora vou colocar aqui o meu ponto de vista mais aprofundado a respeito dessa história toda. Eu gostaria de agora que você que está me assistindo fizesse o seguinte exercício. Vamos imaginar que você fosse uma criança de seus 10 anos de idade. Vamos imaginar que você fosse iraquiano e você fosse sunita. Sunita é vamos dizer assim, seria como um movimento dentro do Islã
né, que é dividido entre sunitas e xiitas, né? Aqui nós temos, por exemplo, na Igreja Católica, os conservadores e os mais revolucionários, né? Vamos dizer assim, revolucionários e conservadores. Dentro da religião islâmica existem lá os sunitas e os xiitas. Fazem parte da mesma religião, mas pensam de maneira um pouco diferente. Perfeito? Muito bem. Daí você é sunita, você vive no interior do Iraque, uma criança de 10 anos. O presidente do teu país, que é uma teocracia, o Iraque e todos os países ali daquela região persa e árabe, né, são países aí sempre e historicamente, né, dirigidos aí por teocracias, assim como a Europa foi uma teocracia cristã até o ano 1200, 1300, né? Então essa teocracia, ela imperava dentro do Iraque, ali, né? Até que em 2003, o Sr. Colin Powell, né, vem a público com um vidrinho de perfume na mão lá nos Estados Unidos e diz que o Iraque estava fabricando armas químicas porque Israel havia denunciado, não é? Muito bem. E isso seria um perigo para Israel ou para o mundo ocidental, não é? Aí os Estados Unidos, que já estava mordido pelo que havia acontecido, né, com o ataque da Al-Qaeda contra as Torres Gêmeas, né, chama os amiguinhos, chama a Inglaterra, chama a França, chamou o Canadá, chamou a Austrália, chamou a Espanha, e reuniu-se com todos esses países e resolveu invadir o Iraque. Fizeram agora, só para você ter uma ideia assim de grandeza, né? Hoje os Estados Unidos estão fazendo aí, juntamente com os aliados, 300 operações aéreas contra o Estado Islâmico. Contra o Iraque em 2003, em um mês chegaram a fazer 19 mil incursões aéreas no Iraque. Certo? Tá. Daí você é uma criança de 10 anos e você vive no Iraque. Aí vem as tropas de um país que você não conhece, você é uma criança, você não está entendendo nada do que está acontecendo, não é? Vem uma tropa de um país que você não sabe de onde veio, vê aquelas pessoas lá, eles chegam na tua cidade, estupram a tua mãe, matam o teu pai a bordoadas, sabe, violentam as suas irmãs, violentam um irmão teu e vão embora. Porque aquelas pessoas, daí eles concluem que aquelas pessoas ali talvez não tivessem muito a dizer, né? E daí aquelas pessoas que invadiram o teu país resolvem implantar ali um novo sistema, mais conhecido como democracia, e fazem com que o sistema político do teu país mude do dia para a noite. Você, que já não tem mais o teu pai, a tua mãe não tem mais a menor condição de cuidar de você, as tuas irmãs, o teu irmão, você perdeu um irmão, você acaba sendo jogado aí num campo de concentração qualquer, no meio do deserto. Muito bem. 10 anos daí se passam e você cresce nesse tempo. Você cresceu nesse tempo. 10 anos se passam. Aí você descobre que existe um grupo armado que hoje
tem uma outra interpretação, é um outro movimento dentro do movimento que você participa. E o nome eu vou até dar aqui, você vai ouvir aí com certeza, em alguns programas aí mais qualificados, né? Al-Rabita, né? Movimento Al-Rabita, dentro do movimento sunita. Isso transforma aquele movimento, já não é mais um movimento religioso, mas ele é um movimento político, né? Se você for analisar o movimento Al-Rabita, ele apareceu na Arábia Saudita em 1911, que não é coisa de agora, não, é coisa bastante antiga, né? E eles transformam o movimento que você tinha ali como religioso, sunita, que você participava, agora ele passa a ser um movimento político. E esse movimento político, existe ali a questão do geoexpansionismo. Por isso que depois de organizado o Estado Islâmico, eles tentam agora, né, ocupar a Síria, né? Síria, que é um país vizinho de Israel, tá? Inclusive existe uma área devoluta entre Israel e Síria, que são as colinas de Golã. Perfeito? Mas aí você cresce e de repente você, sunita, se vê dentro de um movimento, dentro do movimento religioso ao qual você participa, que diz a você o seguinte: o que foi feito do teu pai, o que foi feito da tua mãe, o que foi feito dos teus irmãos, nós vamos devolver na mesma quantidade para aquelas pessoas que aqui estiveram no mundo ocidental, do mundo ocidental. Colocam uma arma, colocam explosivos, colocam tudo isso na tua mão. O que você faria? Eu tenho certeza que você que está me ouvindo agora, você iria perdoar aqueles soldados, né, toda aquela gente que lá esteve, que destruiu o teu país, que estuprou a tua mãe, matou o teu pai, matou teus irmãos. Eu tenho certeza que você, 10 anos depois, hoje você está com 20 anos de idade, né, ou 22 anos de idade, eu tenho certeza que você iria perdoá-los. Tenho mesmo, tenho certeza. Porque nós vivemos naquilo que nós chamamos de ocidentalismo, né? Aqui, vamos dizer assim, não falta comida, não falta água, o culto religioso é livre, não é? E tenho certeza que você perdoaria, né, os norte-americanos, você perdoaria os franceses, perdoaria os ingleses, perdoaria também os canadenses, os australianos. Você perdoaria toda essa gente que, ao final de terem feito tudo isso no teu país e com você, não encontraram nada, não encontraram sequer um pacote de chumbinho, para quem sabe que é chumbinho, é veneno de rato, né? Não encontraram sequer um pacote de chumbinho no Iraque para matar ratos, nada. O Iraque nunca teve armas químicas, nunca, né? Muito bem. Esse exercício, né, que eu estou fazendo com vocês agora, eu estou fazendo essa colocação, né, porque é muito importante que nós entendermos, né, o que está acontecendo. A sociedade da Arábia, a sociedade da Pérsia, essa sociedade que ali está hoje, né, é uma sociedade vinda de um pós-guerra, e pior, de um pós-guerra que foi absolutamente injusto. Injusto, a população civil pagou caríssimo pelo que os Estados Unidos e esses aliados fizeram lá. Absolutamente injusto. O senhor George Bush é um criminoso de guerra,
da mais alta estirpe. E até hoje não foi julgado, sequer foi citado pelos tribunais aí que existem. Por que Haia, por exemplo, não cita o Sr. George Bush por crimes de guerra? Por quê? Porque ele é um Illuminati? Porque ele faz parte da Skull and Bones? Porque ele é adepto à nova ordem mundial que a própria ONU está tentando implantar no mundo? Parem e pensem um pouco. Parem e pensem um pouco nessa situação. Eu hoje não apoiaria de forma nenhuma, porque eu sou nacionalista. Eu acho que cada um deve cuidar do seu. Cada um cuida do seu país. E a maneira de se cuidar disso, eu penso da maneira nacionalista. Pronto. E hoje mais ainda eu acho que imigrantes não deveriam entrar no nosso país, porque essa gente que é imigrante hoje, elas vêm de uma fase pós-guerra, elas vêm de uma fase pós-catástrofes, ela vem de uma fase pós-fome, pós-pobreza absoluta, provocada por seitas ocultas, organizações secretas que estão aí pelo mundo espalhadas e não se preocupam nem um pouco, nem um pouquinho com o estrago que estão provocando. Eles estão preocupados apenas na criação da nova ordem mundial. Só isso. Entende? Então eu vejo com muito cuidado, né, tudo isso que eu estou dizendo aqui. Com relação ao governo da França, eu acompanho muito Alain Sorel, né, é um filósofo francês, e há muito tempo ele denuncia, né, a infiltração dessas organizações secretas no governo, né, francês, maçonaria francesa, franco-maçons, Illuminatis, essa gente, né, na pessoa do Sr. Sarkozy, pessoa do Sr. Hollande, certo? Mais uma coisa, com certeza, tudo isso que acontece não é por acaso, e a França é um exemplo, né, que o Estado Islâmico, é um recado que esse pessoal do Estado Islâmico está deixando. Porque a França hoje, na Europa, as crianças são proibidas, né, e em vários locais é proibido a ostentação, o uso de símbolos religiosos. A cruz de Cristo, o véu islâmico, sei lá quais outras simbolismos aí, né? Não sei se judeu pode andar com as trancinhas e com o chapéu dele lá na rua, não sei, né? Você vai perguntar para quem entende, né? Eu não sei se eles podem fazer isso por lá. Mas a França proibiu tudo isso. As crianças são proibidas. Porém, a França não proibiu um jornal como Charlie Hebdo, por exemplo, de proferir ofensas religiosas. Não proibiu. Então existe uma dicotomia, existe uma balança com dois pesos e duas medidas absolutamente diferentes, e eles são voltados contra as religiões. Contra as religiões. Eu não estou dizendo que ele seja voltado contra o cristianismo, contra o islamismo, contra o hinduísmo, contra o brahmanismo, seja lá o que for. É voltado contra as religiões. Porque quem conhece um pouquinho, existem algumas seitas secretas aí, organizações secretas, que estão trabalhando hoje fortemente para que exista apenas uma crença. Não estou falando de fé, estou falando de crença, uma única crença, né? Porque o povo é limitado, né? Então o povo precisa acreditar em alguma coisa, precisa ter uma crença. Então nós vamos criar uma crença aí, qualquer, vamos colocar, essa é a única, hein? A religião acabou, as outras acabaram todas. A ideia é exatamente essa. Então eu gostaria de chamar a atenção de você que é cristão,
né? Você que professa aí, você pode ser uma outra denominação protestante, né? Que nós paremos para pensar um pouco. Paremos para pensar um pouco. Por quê? Não fomos nós que criamos esse problema. De repente surge aquela ideia assim, mas os muçulmanos querem matar os cristãos, porque a maioria da população aqui das Américas e parte da Europa, né, apesar do ateísmo ter crescido tanto, já avançado, né, já vai avançado devido a essas organizações secretas, né, já vai bastante avançado o ateísmo, mas mesmo assim o cristianismo é maior. Você acha que o ódio daquele menino que hoje tem na faixa dos seus 20, 22 anos, viu o pai ser morto, viu a mãe ser estuprada, viu os irmãos serem mortos, ele vai atacar você por causa da sua religião? Você acredita realmente nisso? Você acredita? Ou ele vai atacar você, ou vai atacar qualquer pessoa, ou eu, ou o presidente dos Estados Unidos, ou seja lá quem for que more desse lado do planeta, porque nós somos ocidentais. Vocês precisam parar para pensar um pouco sobre isso. Vai surgir muita coisa aí que vocês vão ouvir e vão ver, principalmente aí nos meios de comunicação, nos próximos dias, que vão tentar induzir você a imaginar que o grande culpado disso tudo é o Islã. O grande culpado disso tudo é o Islã. Simples assim, muito simples, né? Nomear. Vão tentar fazer você esquecer todas as atrocidades que cometeram contra a população civil desses países que lá estão. Vão fazer você esquecer. Viu? Agora, esquecer, aí vai ser uma opção sua. Deixar isso de lado vai ser uma opção sua. Realmente hoje nós não podemos receber nenhum imigrante aqui. Não porque eles sejam muçulmanos, mas porque podemos pagar o pato por algo que não fizemos e que foi causado por gente que hoje ainda não foi julgada, não foi colocada na cadeia e nem foi condenada à morte. Porque eu sou cristão, mas eu acho que um vagabundo no exercício da presidência de um país que manda o seu exército, sua força aérea, fazer mais de 19 mil incursões num país no período de 30 dias. É uma pessoa normal? E pior, passado 10 anos não encontram nada, nenhuma evidência de que aquilo que foi proposto por esse determinado presidente, nada é confirmado, não encontraram nada. Parem e pensem um pouco. Parem e pensem um pouco. Mais uma coisinha, né, falando um pouquinho sobre o Al-Rabita, né? Al-Rabita, existe aí um livro muito interessante que chama O Oriente de Israel. Na verdade, o camarada fez esse livro falando sobre o Oriente, onde Israel está metido. É um livro antigo, é um livro de 1962. Mas já nesse livro de 1962, eles citam, né, ali esse movimento Al-Rabita, que é da Arábia Saudita, e vinha desde 1911. Eles citam como sendo um movimento político, e não um movimento religioso. Como a maioria lá são muçulmanos, né, todo mundo é muçulmano, eles se voltaram para uma ideologia política. Naquela época eles lançaram, né, os escritores, que era um grupo de escritores, né, tinha inclusive até um outro nome lá, mas Al-Rabita é o nome principal, né, que eles lançaram um código
político. E esse código político ele foi parar no Iêmen, que a gente sabe que é um lugar também, é um verdadeiro inferno na Terra, né? Foi parar agora na mão do Estado Islâmico, que é uma Al-Qaeda piorada, perfeito? E está acontecendo tudo isso que está acontecendo. Isso tem nome. Isso tem nome. Não é uma retaliação religiosa. Isso é bom ficar bem claro, porque podem usar o nome e tentar generalizar a questão religiosa para que se possam conseguir aí uma série de justificativas para fazer mais ataques, não só contra o Islã, mas contra o cristianismo, contra protestantes, contra hinduístas, brahmanistas, seja lá qual for a outra religião. Uma boa semana a todos, esperamos que não aconteça mais nada de trágico e estaremos de volta oportunamente. Fiquem com Deus.